4, 3, 2, 1. Sempre que um Raptor entra em ignição, o motor inicia uma dança delicada perto da autodestruição. Cada parte que faz isso funcionar é tão profundamente interconectada e opera sob condições tão extremas que se qualquer coisa sair, mesmo que minimamente do sincronismo, tudo explode. E se conseguirmos entender como esse motor funciona, então podemos entender melhor por que a SpaceX precisa construir algo tão incrivelmente volátil. Porque no final das contas, o Raptor será a única solução para um problema impossível. Tudo isso começa com uma empresa muito menor, construindo um motor muito menor e perseguindo um objetivo muito menor. Há 20 anos a SpaceX precisava apenas de um foguete que chegasse à órbita antes do dinheiro acabar. Eles deram ao foguete o nome de Falcão, que é uma nave espacial de Star Wars, mas também é uma ave de rapina, e o motor que impulsionava tudo isso seria chamado de Merlin, que é o nome de um mago famoso, mas também é uma ave. Eles são um membro bem pequeno da espécie dos falcões. Apesar dos nomes legais, os primeiros dias da SpaceX eram puro caos. Ter uma startup de tecnologia privada da Califórnia entrando no campo de lançamentos de foguetes orbitais no início dos anos 2000 não era apenas algo sem precedentes, era uma insanidade. Ninguém achava que eles teriam sucesso e por isso ninguém estava investindo no projeto. Elon Musk financiava tudo sozinho com a fortuna do PayPal, mas a SpaceX gastava dinheiro tão rápido quanto queimava combustível. A declaração de missão do Elon para o Merlin era construir um motor de foguete o mais simples e barato possível. Então, como isso seria? No corpo principal de um foguete há 2 tanques de propelente, um de oxigênio e outro de combustível. O lado do oxigênio é igual em todos os foguetes, pois o fogo precisa dele para queimar. Ao fornecer oxigênio puro ao motor, garantimos uma queima forte até o espaço. Para usar oxigênio como propelente de foguete, é preciso primeiro liquefazê-lo. Convertendo o oxigênio gasoso em líquido, superresfriamos até temperatura criogênica. O ponto de ebulição do oxigênio é menos 183 graus Celsius ou menos 297 Fahrenheit. Então, em qualquer temperatura abaixo disso, ele vai permanecer líquido. O objetivo disso é aumentar a densidade do oxigênio. O líquido é mais denso que o gás, permitindo armazenar mais energia potencial no volume do foguete. Então, do lado do combustível, o motor Merlin usa um produto químico chamado RP1, que basicamente é querosene purificado. É barato, acessível e já é líquido em temperatura ambiente. A SpaceX resfria o RP deles próximo ao congelamento para aumentar a densidade e extrair mais potência dos tanques de combustível. Quando o motor do foguete é ligado, 2 bombas enviam oxigênio e combustível sob alta pressão à câmara de combustão, onde se misturam e inflamam. Essa combustão vai liberar uma quantidade massiva de energia, enquanto os propelentes queimam e se expandem para criar pressão dentro do motor. Toda essa energia vai sair da câmara de combustão pela garganta. Então, todo esse gás de combustão sob alta pressão e temperatura passa pelo bocal, expandindo-se da garganta até a abertura. Essa expansão, na verdade, acelera o escape para uma velocidade ainda maior do que quando saiu da garganta, porque a matéria naturalmente quer fluir de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Quanto maior a razão de expansão da garganta até o final do bocal, maior será a aceleração do escape. Esse processo converte pressão em empuxo, e quanto mais rápido conseguimos lançar esses gases de escape para fora da parte de trás do bocal, mais rápido o foguete vai se mover para frente. Toda ação tem uma reação igual e oposta. Agora essa é a explicação simples, mas podemos ir um passo além e mostrar exatamente como o combustível é entregue à câmara de combustão. Isso revela o tipo de motor de foguete em questão. No projeto Merlin, essas 2 bombas de combustível e oxigênio são movidas por um gerador de gás. Funciona como um motor de foguete em miniatura, com câmara de combustão e bocal próprios, alimentado por oxigênio e combustível da bomba principal. Exceto que esse motor envia seus gases de escape direto nas pás da turbina. A reação de combustão agora gira uma turbina ligada a um eixo que conecta o gerador de gás às bombas principais de combustível e oxigênio. Então agora, tudo está girando junto. Após o escapamento do gerador de gás acionar a turbina, o excesso é liberado pela lateral do motor por um tubo de escape. Isso é o que chamamos de gerador de gás de ciclo aberto e é um projeto que remonta a 1944 e é o primeiro míssil balístico de longo alcance já criado, o foguete alemão V2. Então, quando Elon pediu o motor de foguete mais fácil e barato possível, foi exatamente isso que ele conseguiu. Embora isso também signifique que deve haver espaço para melhorias.
O que ocorre ao fechar o ciclo do gerador de gás e manter toda a pressão dos gases de escape no motor? Nós vamos descobrir. O motor Merlin continua sendo um produto fantástico para a SpaceX até hoje, e provavelmente vai continuar assim por vários anos. Ao iniciar o desenvolvimento da nova geração de veículos da SpaceX, foi preciso criar também novos motores. Então, com a Starship, Elon Musk deu uma nova missão para seus engenheiros. Construam um motor de foguete mais complexo já feito, deem a ele a maior relação empuxo-peso de qualquer motor existente e o alimentem com um novo combustível de foguete que ninguém jamais usou antes. Então, o tempo de simplesmente recorrer aos projetos clássicos do século XX já tinha passado, agora era a hora de reinventar o motor de foguete. Vamos começar com essa nova fonte de combustível. Em vez de querosene, o Raptor agora está queimando metano. O metano, como o oxigênio, deve ser liquefeito em temperatura criogênica para virar combustível de foguete. Então isso adiciona uma camada extra de complexidade a esse sistema, mas vale a pena o esforço. Querosene é um hidrocarboneto de cadeia longa, o que significa que é muito difícil de queimar completamente e converter em gás. Mesmo em uma câmara de combustão de foguete, muita matéria sólida acaba sobrando como subproduto. Esse carbono sólido que sobra é o que normalmente chamamos de fuligem, apenas um pó preto. E assim como acontece dentro de uma chaminé, essa fuligem tende a grudar no interior do motor do foguete e causar um acúmulo conhecido como coqueificação. Agora, como um motor de foguete típico vai direto para o fundo do oceano depois de ser usado uma vez, isso normalmente não importa. Mas em um motor reutilizável como o Merlin, toda essa coqueificação precisa ser removida entre os lançamentos. Isso não funciona com o cronograma de reutilização rápida que Elon planeja para a Starship. Ele quer que esses foguetes sejam lançados várias vezes por dia. O metano tem um átomo de carbono para 4 de hidrogênio, sendo formado principalmente por hidrogênio. Então é bem fácil queimar completamente esse carbono e não deixar nada para trás como subproduto. O gás natural doméstico é quase só metano, permitindo seu uso contínuo em aquecedores ou fogões sem preocupação com resíduos de carbono. Então esse é o combustível. Agora, como o sistema interno de um motor Raptor se compara ao antigo Merlin? Bem, o projeto do Raptor é chamado de ciclo de combustão em estágios de fluxo total, e é uma configuração excepcionalmente complexa de bombas, turbinas e tubulações. Ok, voltando ao nosso motor. No ciclo do Raptor, os propelentes líquidos vão dos tanques às bombas principais e depois a 2 geradores de gás. Então, tanto o combustível quanto o oxigênio passam por suas próprias turbinas individuais. Agora, em vez de tudo girar em um único eixo principal, temos turbinas e bombas independentes para cada tanque, com tudo integrado em uma única unidade, frequentemente chamada de turbobomba. No lado do oxigênio do Raptor, o oxigênio líquido frio vai do tanque direto para a bomba, onde entra em um pré-queimador. Esse é o motor foguete em miniatura sobre o qual falamos anteriormente. Como o gerador de gás e a bomba agora estão integrados, quase todo o oxigênio líquido vai passar pelo pré-queimador, onde vai se combinar com uma pequena quantidade de metano e se inflamar. Isso faz com que nosso líquido volte ao estado gasoso, com o resultado de que a matéria agora está fluindo de uma densidade maior para uma densidade menor. Isso quer dizer que o oxigênio entra rapidamente na turbina do gerador, ligada por um eixo curto à turbobomba, que empurra o líquido do tanque principal. Agora, como só uma pequena quantidade de metano é adicionada ao pré-queimador, nós não estamos queimando o oxigênio, isso só faz com que ele fique quente. Ao vaporizar o líquido, seu volume aumenta muito, elevando bastante a pressão no sistema. Esse é o segredo da potência do Raptor. O gás oxigênio quente é então forçado para baixo, através de uma série de injetores para a câmara de combustão principal. Vamos fazer uma pausa antes de falar sobre metano, pois há um grande problema no que acabamos de contar. Se a turbina do gerador de gás gira a bomba e a bomba envia o líquido para o gerador de gás, então como esse processo é iniciado em primeiro lugar? Um foguete como o Falcon 9 com motor Merlin possui um tanque de hélio a bordo. Durante a inicialização, o hélio é liberado no gerador de gás, fazendo a turbina girar e iniciar o processo. A SpaceX usa equipamentos na plataforma para girar externamente as turbinas do Raptor e dar a partida. Por isso, a plataforma de lançamento da Starship é chamada de estágio zero do foguete principal. Ela é a chave para a ignição bem-sucedida do propulsor. Beleza, vamos passar para a nossa turbobomba de metano. Ela fica deslocada na lateral do motor, então funciona em paralelo com a bomba de oxigênio. Nosso metano líquido frio entra pelo topo da unidade e, ao invés de ir direto ao pré-queimador, faz uma missão paralela.
o líquido frio sai da bomba de combustível por um tubo até o bico do motor, evitando que o motor Raptor derreta. O combustível líquido percorre as paredes do bico e da câmara, levando o calor para longe do metal. À medida que o líquido esquenta, ele se afasta da câmara de combustão e retorna ao conjunto da turbobomba de metano. O combustível líquido aquecido entra na parte inferior do pré-queimador, onde encontra primeiro um pouco de oxigênio líquido frio, e se inflama. Como antes, a rápida expansão do líquido em gás aciona uma turbina conectada por um eixo de transmissão à bomba de combustível acima. A turbina também impulsiona o metano, agora gasoso, lateralmente de volta para o corpo principal do motor, onde os injetores de metano se combinam com os injetores de oxigênio e os dois gases quentes finalmente se encontram na câmara de combustão. Essa reação entre gases ocorre a uma pressão incrivelmente alta, mais de 300 vezes a pressão ambiente da atmosfera da Terra ao nível do mar. Com as últimas versões do motor Raptor 3 atingindo quase 400 vezes a pressão ambiente em testes. Como a matéria flui de alta para baixa pressão, as turbobombas precisam operar a uma pressão interna ainda maior, cerca de 600 vezes a pressão ambiente. Caso contrário, a combustão voltaria pelo motor até os tanques de combustível e tudo explodiria. Então, a única maneira de manter essa pressão incrivelmente alta é eliminar o tubo de escape do gerador de gás. É por isso que chamamos o Raptor de ciclo fechado, ao contrário do ciclo aberto do Merlin. Em um Raptor, toda a pressão dos dois geradores de gás permanece dentro do sistema. O metano se destaca como combustível de queima limpa também aqui, pois não liberamos os gases de escape do pré-queimador. Com combustível de querosene, a fuligem se acumularia rápido no sistema e estragaria tudo. É daí também que vem o termo fluxo total, porque todo o combustível e todo o oxigênio estão passando pelo gerador de gás e entrando na câmara de combustão. Agora, a última parte do título, combustão escalonada, refere-se ao fato de inflamarmos os propelentes duas vezes, primeiro no pré-queimador e depois na câmara de combustão. Ok, se tudo isso pareceu complicado, é porque realmente é. Elon já chamou a ignição do motor Raptor de uma dança delicada entre o sistema de combustível e o de oxigênio. Tudo está interconectado e tudo afeta todo o resto. Então, se qualquer coisa der errado, ou mesmo se os ciclos de metano e oxigênio ficarem minimamente fora de sincronia um com o outro, todo o motor vai explodir. Sabemos como o Raptor funciona, mas vamos discutir o que isso representa para seu desempenho e potência. O Raptor é um motor relativamente pequeno que produz uma quantidade relativamente enorme de empuxo. A versão 3 atual do Raptor gera 280 toneladas métricas de empuxo ao nível do mar. Esse não é o motor de foguete mais potente. Esse título é do F1, que impulsionou o Saturno V. Ele tinha mais do que o dobro do empuxo de um Raptor, mas também era um motor absolutamente gigantesco, no qual você poderia estacionar um Jeep dentro. Em comparação, o Raptor é super compacto, com 3 metros de altura e 1,5 metro de largura no bocal. Isso permite que a SpaceX coloque 33 deles no booster de 9 metros de diâmetro. Então, o Raptor é muito menor do que um equivalente próximo, como o motor RS-25 que impulsionou o ônibus espacial e também foi adaptado para o foguete lunar SLS. Mas o RS-25 produz apenas cerca de 190 toneladas métricas de empuxo, mesmo sendo 2 vezes maior que um Raptor. Isso dá à SpaceX uma relação potência-peso incomparável, e o Raptor consegue isso operando a câmara de combustão a uma pressão significativamente maior do que qualquer outro motor de foguete no mundo. A pressão da câmara do Raptor 3 atualmente é de 350 bar, o que equivale a mais de 5.000 libras por polegada quadrada. Para comparação, a pressão da câmara do antigo motor Merlin é de cerca de 100 bar. Lembre-se de que o motor do foguete usa a garganta e o bocal para converter pressão em empuxo. Então, mais pressão significa mais empuxo. E esse é o lance do Raptor. Ele é, por qualquer medida razoável, algo completamente insano. Ele opera em pressões que implodiriam um submarino. Ele também está sempre a um passo de uma desmontagem rápida e não programada. E a SpaceX precisa de 33 deles funcionando em perfeita harmonia só para tirar uma Starship do chão. E isso não é uma falha no projeto, é justamente o objetivo, porque chegar a Marte e construir algo permanente lá fora, nada disso acontece com um motor seguro. Acontece com este aqui. O objetivo final da Starship é se tornar um dos veículos mais importantes já criados na história da humanidade. Isso equivale aos primeiros navios à vela que cruzaram oceanos e conectaram o mundo. A Starship pode conectar ao sistema solar, mas primeiro precisamos aprender a dominar o Raptor.